Olá a todos, bem-vindo novamente à conversa com o Rodolfo Basílio. Obrigado pela audiência, você que está aí tomando nota aí de todas as dicas, sugestões que os empresários que vêm aqui, que são convidados, deixam para você, para poder te facilitar a sua vida, para você que vai ser empresário e evitar os erros mais comuns quando você vai começar o seu negócio. E hoje eu tenho um convidado especial, um empresário brasileiro aqui no Reino Unido, Thiago Moraes, da EuroBR. Obrigado por aceitar o convite, Thiago. Ô Rodolfo, obrigado pelo convite, É um prazer estar aqui com você e Vamos embora, né? Conversar aí Hoje a conversa vai ser boa, né? Primeiro que você é um empresário que tem experiência com essa parte técnica do seu negócio. E a segunda coisa aqui, eu vou dar um disclosure aqui, né? Eu vou falar uma coisa com a audiência. Eu conheço um pouquinho também do seu negócio, entendeu? Então vai ficar um bate-papo bom aqui. Legal. Que a gente vai conseguir dar uma aprofundada mais na parte técnica do negócio, entendeu? Boa, legal. Não só o blá 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 do motivacional, perfil do empresário. Falar mesmo que vale a pena ou não no seu negócio, né? Rentabilidade, vamos falar de margem, vamos falar sobre mix, que você tem de opções de conseguir aumentar a sanfona aí e diversificar o produto, o serviço que você oferece. Vamos embora, não vamos? Vamos embora. Falar a parte que o cliente não vê, né? Parte o cliente não participa. Então, assim, é tudo muito fácil, né? Sim, parece ser fácil, né? Mal sabe que é fácil, né? É super complexo a área que você está trabalhando. Tem muitas noites de sono ali em débito. Nem me diga. Vamos lá. Você definir o que a EuroBR faz? Quer que eu defino? Vamos lá. A EuroBR, na verdade, é uma empresa de mudança. Nós trabalhamos no mercado de mudanças local, nacional e internacional. Temos Europa e o Brasil como destinos principais nas mudanças internacionais. E, modéstia à parte, posso dizer que se não sou líder de mercado de mudanças para o Brasil, estou ali próximo disso. Tá, então a EuroBR, se ela não é a líder de mercado nesse corredor que tem entre Inglaterra e Brasil, ela está lá, é uma das primeiras. Com certeza. É isso. Com certeza. Né? Especialista no mercado de... A gente está falando do quê? De envio de excesso de bagagem, a gente está falando de mudança, é isso para o Brasil? Exclusivamente B2C, né? Consumidor final, mudança, bagagem. Tá, é mudança bagagem. Isso. Tá, e o pessoal que faz a mudança, né? O excesso de bagagem é mudança inteira dele também, não? Ou não? Pode ser desde uma mala até um container fechado, ou mais de um container. Tá, a gente vai falar um pouquinho mais da parte do que é, o que não é, o que pode, o que não pode, porque tem um monte de gente que nem sabe, né? Na verdade, não é o nosso principal objetivo aqui a gente dar esse tipo de informação do que pode e não pode, porque é super complexo. Mas a gente vai falar um pouquinho disso aí, só para o pessoal meio que evitar de mandar coisa que não pode. A gente sabe que tem um monte de coisa que não pode. As regras do país, elas seguem um princípio idêntico. Então, assim, é uma ideia meio generalizada que a gente apresenta normalmente para os clientes, mas são coisas óbvias, né? Não pode você mandar como mudança carga comercial, produtos de alimento, carga que precisa de liberação específica ou autorização de importação desses produtos, como medicamentos. Então, assim, tudo segue uma linha de raciocínio muito parecida. O que muda depois são os procedimentos de país para país, né? Além do Brasil, a gente trabalha com Portugal, Espanha, França, né? Trabalhamos já com outros mercados no passado, como Dubai, Índia e Estados Unidos. Então, cada país depois tem suas especificidades na hora de proceder com a liberação alfandegária da sua mudança. Uma coisa é a mudança, outra coisa é a carga comercial. Então, muitas vezes, o cliente ele não tem essa percepção que são duas coisas diferentes. Ou ele pensa que é o mesmo container. Porque assim, só para deixar claro aqui, quando a gente está falando, por exemplo, de mudança e de excesso de bagagem, não é comercial. Então, você não pode mandar, por exemplo, celular novo, eletrônico, não é isso, né? Não é isso. Se for um excesso de bagagem, tem que ser aquilo lá que você usa, tem que ter, sei lá, 6 meses, 1 ano tem que ter uso o negócio, A definição mais simples é itens usados de uso pessoal, diário ou doméstico. Essa é a definição mais simples. Então, é tudo que tem na sua casa, exceto algumas exceções, né, que, por exemplo, os medicamentos, né, as baterias, os produtos que podem ser inflamáveis ou explosivos não podem ir. E tem que ter pé no chão, né? Porque tem esse pessoal que também que meio que sempre quer extrapolar, né? É sempre assim, o ser humano é complicado, né? O cara vai, é porque é pro meu uso, tal, não sei o quê, ele tenta colocar lá 15 canetas de Monjaro e mandar pro Brasil, meu. Não, 200 canetas de no Brasil Monjaro, isso já tá uma loucura, não tá, meu? 200 canetas de Monjaro usa o pessoal, o cara vai ficar só o osso. Ficar assim, né, meu? Ele e a família toda, né? Ele vai comprar pra 2 décadas de uso Monjaro. A cidade inteira. Se tá na validade ou não tá, meu? O negócio é mandar. Mas isso tá uma febre, não tá, meu? Atrapalha um pouquinho. Não tá, uma febre, isso aí, o pessoal tenta mandar esse tipo de coisa, não? Infelizmente a galera tenta aproveitar um pouco a situação, querer ser um pouco mais esperto, só que assim, infelizmente hoje, ou felizmente, né, as regras são muito bem definidas,
você tem ajuda de raio-x, você tem fiscalização, tem cachorros atrás de drogas e tal. Então, assim, nos dá uma proteção e uma segurança jurídica, a parte contratual, né? Então, claro que a empresa também tem uma parte... Não passa. Não passa. A gente tenta fiscalizar tudo certinho. E vocês também fiscalizam, vocês falam, já fala pro cliente, não passa, meu. A gente dá toda a assessoria gratuita, a gente manda contrato, a gente manda as regras do que pode e que não pode, que é um guia que a gente elaborou, conforme as regras dos países. Tanto que o Brasil tem uma específica, porque é um pouquinho mais complicado, mas regra geral na Europa é muito parecido. Então tem um para a Europa, outro para o Brasil. E a gente, na hora da coleta, da embalagem, acaba identificando alguns itens, pode dar problema. E aí você faz o quê? Liga pro cliente e fala assim, meu, isso aqui você tira, meu, isso aqui tá tentando passar esse computador novo, você pede pra normalmente tirar. É na frente do cliente, porque quando a gente faz a coleta ou a embalagem, o cliente normalmente está presente ou alguém do relacionamento pessoal do cliente está presente. Então, assim, não é nada feito por trás, normalmente é na frente do cliente. Salvo exceções que às vezes mandam a carga pra gente, então aí é feito no nosso armazém, mas regra geral é feito na frente do cliente. Esse tipo de cliente que às vezes pode tentar abusar o sistema, tu ficou pensando com voz alta aqui, ele não pode meio que ele não pode ser talvez um potencial risco do teu negócio? Porque eu fico imaginando aqui, para o Brasil, por exemplo, você tem várias opções, não? Você pode mandar, por exemplo, um container inteiro lá, exclusivo só seu, tal, por essa mudança, ou consolidado, que é o compartilhado. O que acontece num caso, por exemplo, que está compartilhado o container, está uma porrada de mercadoria ali, tudo que é gente ali diferente, e aí vai um engraçadinho lá, coloca um monjar e para, só para eu entender. Pode acontecer isso ou não? Pode acontecer isso. O cliente precisa entender que a transportadora é responsável pela logística, pelo transporte, não pelo conteúdo da carga. O conteúdo da carga é do cliente, é do passageiro. Então, cada passageiro é responsável por sua carga. Tá? E assim, caso de pegar alguma coisa de errado no container partilhado, vai me atrasar a liberação alfandegária, vai me atrasar as entregas, vai gerar custos extras, né? De armazenamento, o armazém aduaneiro ou portuário, ele é muito caro em qualquer parte do mundo. Não, pode dar um prejuízo. Vai dar um prejuízozinho que vai ser repassado depois para o passageiro, para ele, que está infringindo as regras. Porque normalmente a gente identifica bem e passa toda a informação necessária para ele não passar por isso. Então, quando acontece, é o cliente tentando ser um pouco mais esperto e vibrar um pouco até a nossa fiscalização mesmo. Sim, aí eu tenho uma curiosidade em relação a isso, né? Que talvez é um potencial, talvez risco da Eurober ou de qualquer outra empresa que está nessa categoria. Se em caso por exemplo, vai para o Porto de Santos em São Paulo, abre o container, pega lá, tem um monte de carga consolidada, vamos supor que tenha, sei lá, uma caixa de Monjaro. Pode acontecer eles falarem assim, agora eu vou abrir tudo ou não? Pode ter um negócio... Ou eles vão ver especificamente individualizado só aquilo ali, aquela caixa que eles abriram, esquece o resto. Eu vou generalizar um pouco, porque assim, quando você fala de mudança internacional, você não deixa de falar de importação e exportação em geral. Toda importação e exportação tem riscos, né? Riscos de fiscalização, de tributação. Agora, você tenta diminuir esses riscos, né? Cada situação vai ser uma situação diferente, que eles podem sim tirar aquela caixa apenas, ou podem reter o container por inteiro, dependendo da incidência da situação. Então, assim, uma carga errada dentro de um container consolidado ou partilhado, né? Acho que é a terminologia mais simples para as pessoas entenderem, não vai te causar problema na liberação daquele container. Várias cargas com problemas, a transportadora pode ser responsabilizada. O mesmo acontece em questão, por exemplo, vamos falar de tráfico de drogas. Né? Se pegarem drogas num container, se a carga estiver bem identificada, a transportadora é isentada, porque a transportadora é vítima também. Claro, né? De acordo. Agora, se tiver várias cargas, né, um histórico de problemas, tanto que a aduana brasileira, por exemplo, ela separa as empresas por canais, né? Então, assim, você está no canal verde, canal vermelho, canal amarelo. Então, assim, há penalizações. Então, seu histórico também é muito importante. Graças a Deus, em 6 anos de empresa, a gente ainda não teve nenhum problema de liberação. Nunca aconteceu. Graças a Deus, não. Então, mas aí, assim, eu até compartilho contigo uma experiência. Quando eu era consultor, eu estava dentro da empresa, né? Aliás, eu era, inclusive, diretor dessa empresa. E essa empresa fazia esses consolidados para o Brasil e tudo mais. E aí teve uma situação que teve um dos containers que estava consolidado,
que foi parado no Porto de Santos. Quando parou no Sim. Porto de Santos, eu não sei por que raios que aconteceu isso, mas eles foram alargando lá dias e dias e dias e dias, porque se eu não me engano, o pessoal do Porto de Santos toma multa lá, eu não sei nem se a administração é privada, na verdade, mas deixou lá o container cada vez mais, para poder acumular cada vez mais a multa. A diária. Porque a diária é caríssima. Claro. Aí eles abriram, inclusive, no meio o container, sumiu um monte de coisa, um monte de gente. No final, a empresa ficou desesperada e mandou uma comunicação para os clientes. Falou assim, ó, gente, a gente não tem mais o que fazer, não temos mais. O que vocês podem fazer é, vai cada um de vocês individualmente lá com o comprovante que aquela carga é tua e tenta retirar. E um monte de gente, na hora que foi retirar a carga, viu que tinha desaparecido, tinha sido roubado e tudo mais. Esse tipo de risco pode acontecer, porque essa empresa já estava, acho que tinha uns 5, 6 anos de mercado, então, com sucesso. Isso pode acontecer ou não? Então, acho que atualizou bastante tanto a questão da informação com a internet hoje em dia, como questão de fiscalização, né? Então, hoje, fiscalização física, pelo que eu vejo, regra geral dos países, até mesmo aqui no UK, quando você entra da Europa para o UK ou passa para a França, né? Ali Dover-Calais, você tem um raio-x do seu veículo, né? Ou do container. Então, hoje em dia já não existe mais essa vistoria física, ou assim, existe, mas é o último recurso, né? Sim. Só abre se encontrarem mesmo alguma coisa de errado. Então, algum indicativo que mostra que ali tem alguma coisa de errado. Acredito que também há um trabalho de inteligência por trás das autoridades competentes. Tá. Acho que outros tempos. Hoje em dia, acho que não tem melhorou muito propósito. Isso. Claro, hoje em dia já é informatizado, os documentos vão todos digitalizados em PDF, as coisas acabam sendo mais organizadas, né? Então, eu acho que já não acontece tanto. Eu mesmo já passei, não com o Brasil, mas numa mudança daqui para a Europa, na França eles pediram para esvaziar o veículo. Nós tivemos que esvaziar o veículo, só que assim, em condições que é céu aberto, não está coberto, né? Não é uma área coberta, condições climatéricas, estava chovendo, estava um pouquinho úmido, então assim, acaba danificando uma outra embalagem, um outro item. Depois, claro, você tem o seguro do transporte, então assim, cabe depois o cliente apresentar o invoice do item danificado, junto com as provas, com o relatório que a gente apresenta para o seguro, falando o que aconteceu, da fiscalização, a gente aciona o seguro. Sim. O seguro é uma coisa que me chama a atenção, assim, o seguro nessa área técnica que você trabalha, né, que é super complexa. Eu sei que no mercado é super complicado, quer dizer, você entrar no mercado que você entra, achar que porque o seguro vai ser fácil de pegar, não é. Não é. É super complicado, complicadíssimo, super técnico, assim, são poucas companhias de seguro que aceitam. Sim. Mas uma vez que ela aceita o seguro, vamos falar sobre o seguro primeiro dos itens, né, que o pessoal manda. Correto. Eles dão lá o seguro. Se eu não me engano, o cliente, se eu não me engano, não sei se mudou, mas ele pode ou não pagar o seguro, mas se ele pagar e desaparecer a mercadoria e tudo mais, ele tem que ter o recibo da nota que ele comprou certinho, não é isso? Correto. Senão não paga, não explica um pouquinho. Tem um procedimento do seguro, né, uma exigência, que é assim, quando você trabalha com mudança, você não precisa do invoice ou da nota fiscal de cada item, de cada móvel, né, que você tem dentro da sua carga. Mas para acionar o seguro é muito importante apresentar o invoice. Por quê? Para fazer prova do valor do item novo. E você é indenizado com base nesse valor do invoice, da nota fiscal. Tá? Então, assim, a histórica ou não? Como a nota fiscal do item, você está dizendo? Do item, claro. Então, se é um item, sei lá, que a pessoa você comprou... teve um sofá danificado. Para eu fazer a sua mudança internacional, eu não preciso da nota fiscal desse sofá. Mas em caso de ele ter sido danificado e ir para seguro, para você receber o dinheiro do seguro, eu vou precisar desse invoice. Então, isso é um dos procedimentos que a gente precisa. O segundo é um relatório da empresa, o invoice de transporte que eu vou apresentar. E prova do dano, né, do item. E é opcional isso, o seguro não? O seguro em caso de mudança internacional já está incluso o Goods in Transit. A gente tem internacional e já está incluso em caso de perda ou extravio 100%. Em caso de danos, aí vai para esse procedimento e pode ser aceite ou não. É importante lembrar que o seguro de mudança exclusivo, ele tem várias exceções. Por exemplo, itens como
vidros, cristais, cerâmicas, obras de arte não são inclusos no seguro. Isso aí já né? obra de arte nem pode embarcar ou não? Não pode. Normalmente é considerado frete comercial. Aí você tem que fazer um comercial à parte. Tá. É uma outra liberação alfandegária. Às vezes vai até no mesmo transporte. No caso da Europa, nós já fizemos transportes assim para Portugal em que houve 2 liberações alfandegárias. Uma da mudança e outra das obras de arte, mesmo pertencendo ao mesmo cliente. Tá. Então são 2 liberações alfandegárias diferentes. Poderia ser 2 clientes diferentes, no caso era o mesmo, mas são 2 coisas diferentes. Uma coisa é a sua mudança, outra coisa é a sua obra de arte. Tá. Aí há seguros específicos, Só né, pra obra de cargo arte. insurance para obra de arte. Isso mesmo. Tá, eu entendi. Aí são seguros à parte. Tá, eu entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre quando começou a empresa. Você começou a empresa em 2020. Correto. Praticamente. Nós estamos falando de 6 anos. Sim. Né? Nesses 6 anos que a empresa começou, eu sempre digo que a empresa ela tem um ciclo de crescimento dela, começa com início de sobrevivência, que está testando aqui, validando o negócio para ver se funciona. Tem muita gente que lança aqui a empresa, vê se funciona ou não, se não funciona ou não, aí você muda um pouco o seu modelo de negócio, adapta ele para poder. Aí eu chamo isso de início de sobrevivência. Depois a gente entra na fase de crescimento, né? Que a empresa tá crescendo, o número de clientes e tal. Depois, e demora alguns anos aqui, né? Cada uma tem. Depois ela entra na fase de maturidade, né? Depois da fase de maturidade, às vezes ela fica meio estagnada na mesma situação, como até que chega uma situação que depois de alguns anos o dono fala assim, pô, e aí agora, meu? Vou renovar e vou continuar para a fase de crescimento ou entra no declínio? Sim. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada fase de crescimento da tua empresa. Sim. Se eu não estou enganado, quando você entrou no negócio, você tinha alguns amigos que tinham começado esse negócio, eles já estavam num negócio de logística local aqui, eles resolveram explorar esse negócio de logística internacional. Correto. E aí eles não tiveram muita paciência para chegar no break-even e amadurecer e passar por learning curve. E aí depois foi onde você aproveitou e falou, peraí, que eu acho que aqui eu tenho uma oportunidade. Aí você... você entrou dentro e aí você desenvolveu. Correto. É assim que você começou a empresa ou não? Vamos falar um pouquinho sobre o começo. Na verdade, eu já vinha das mudanças, né? Eu fazia mudança, só que eu era self-employed, tinha uma van, trabalhava em uma outra companhia em que alugava a van, e a mudança apareceu como um part-time, né? Aí é interessante que, na verdade, não era para eu ter uma empresa de mudança, era para ter um food truck. Minha família tinha restaurante, né? Nada a ver. Mas aí é o que eu volto a sempre dizer, quem fez a EuroBR são os clientes. Os clientes me indicaram que era melhor seguir, né, a empresa de mudança, de tanto pedir, né? Tanto pedir, da demanda. Tem um monte de empresário que vem aqui e fala a mesma coisa. E aí você vai surfando a onda, né? Se você tem demanda, você tem um cliente que é o mais difícil. E querem pagar pelo serviço, você segue essa linha de raciocínio, né? Então você continua prestando serviço. Aí eu tinha uns amigos que entraram nesse mercado do Brasil, eu já fazia Portugal, Europa, entretanto, eles pararam a empresa, saíram e eu aproveitei e continuei. E eles existiram por quê que eles Cada um existiram? tinha a sua vida, era um part-time, assim, uma empresa secundária para eles, não era... Eu posso fazer uma análise que vem na minha cabeça aqui? Correto. Será que não é porque esse negócio da mudança, vamos chamar transacional ou cross-border ou internacional, Reino Unido-Brasil, né? As pessoas às vezes acham que é só uma extensão, é quase a mesma coisa da nacional e é completamente outra coisa, meu. São outras regras, é outro modelo de negócio ou não? Foi preciso muita resiliência, não vou mentir, muito dinheiro envolvido, né? Você não ganha a partir do primeiro container, do primeiro cliente. Sim. Você perde muito dinheiro. Como é para a Europa também, né? Você está sujeito a riscos. A van pode quebrar. Eu, por acaso, estou com uma van quebrada na Espanha. Tá. O prejuízo foi enorme. Sim. Você tem que resolver, né? Então, recovery, mecânica, viagem. Você não pode ficar lá na Espanha esperando 2 semanas a van ficar pronta. Sim. Tem que pegar um avião, voltar para cá e continuar a vida. Sim. Então, assim, você fica sujeito muito a riscos, né? E muito mais risco do que aqui. Muito mais risco do que aquilo, né? o trabalho local. Então, o trabalho local, basicamente, é o início de tudo, Sim. né? Aqui em Londres, né, em Inglaterra, a gente chama muito de main van, né? Sim. Que você compra uma van, você faz o seguro, equipa a sua van e começa a fazer alguns trabalhos de logísticas local. Sim. Esse é o início de quase todas as empresas ou empresários do ramo de logística. Tá. A partir daí, a expansão, e quando você começa a fazer a nível nacional, a nível internacional, você vai se sujeitando a riscos maiores, né? Sim. Vai se sujeitando a uma fiscalização ao seu container, a carga ou a despesa portuária de um container parado no porto é muito grande, ao dia, em dólar.
Então, assim, às vezes você opta por pagar um armazém aduaneiro por 30 dias, sai mais barato do que 8 dias parado a diária, Sim. seu container. Então, assim, você está sujeito a riscos, a prejuízos, né? Sim, que nem, vamos fazer uma comparação rapidamente, que só para a gente entender a audiência, para entender a diferença de risco entre um modelo de negócio, talvez. Claro. Desse aqui, e aí a gente vai indo junto aqui. Quer dizer, o que é o nacional e aqui é o internacional, né? O Sim. Brasil. Aqui precisa de muito menos dinheiro de capital para poder começar a intensiva, aqui muito mais. Aqui o seu risco é no nacional, tá aqui. Aqui você tem que pegar o nacional, o internacional e o nacional lá, porque você tem que ter as duas pontas para entregar. O local você tem domínio sobre os riscos, basicamente. Você está dirigindo a van, se você bater a van, o problema é seu. Sim. O seu erro foi seu. O outro porta a porta. O outro... Daqui para lá, porta a porta. O internacional já não depende só de você. Você tem 12 colaboradores, Depende né? de governo. Preço do combustível, meu aumento subiu em 2 semanas 15%, por causa do aumento dos combustíveis e a crise no Médio Oriente. Então, assim, eu estou suscetível aos riscos do mercado, né? E lá no Brasil, por exemplo, a EuroBR, quando a mercadoria vai daqui para lá, você faz tudo aqui e faz... Depois que você tem a contratada aqui, que são, sei lá, quem você faz? MSC, não é isso? Sim, Elas correto. fazem para você um marítimo, aí chega lá no Porto de Santos, alguém tem que ir lá pegar e distribuir nacionalmente no Brasil. Correto. Que é você, a EuroBR, ou é um terceiro que faz? Não, terceirizado. Então, olha lá, tem você, terceiro, transnacional, terceiro lá para entregar. Numa mudança internacional, normalmente são de 4 a 8 empresas envolvidas. Você imagina? Porque Olha a você tem um diferença. despachante, você tem a empresa de ferry ou trem para passar o Canal da Mancha, você tem depois a empresa que faz a liberação alfandegária no país de destino. Tá fácil, hein? Então, não depende só de você, né? Aí vem uns carinhas e falam assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar nosso modelo de negócio aqui. Ao invés de a gente ficar pegando, né, o armário daqui, a cama do A pro B aqui, a gente pega de Rara ou leva para o Western Green, vamos pegar essa mesma cama e vamos mandar lá para Goiás. Não, E acha que vai ser fácil, né? A gente está falando muito do mercado brasileiro, mas o mercado europeu também acarreta muitos riscos. Por exemplo, eu tenho vários amigos de outros ramos, outros negócios, outros empresários, ou conhecidos, às vezes até clientes, que pegaram ali uma van, puseram as coisas dentro, atravessaram para a França e foram e deu certo. Como outros também me ligam, sei lá, 4 da manhã, meia-noite, falando, você faz mudança para a Europa? Faço. Pô, a polícia me parou aqui, sei como fazer minha liberação alfandegária? Putz, não tem, volta para trás. É isso. Não tem como eu ajudar, não é falta de vontade. Pelo contrário, é que não tem mesmo como ajudar. Então, assim, ou as coisas são feitas certas desde o início, ou no meio do caminho você não tem como recalcular a rota. Então, quando você entra no mercado de mudança internacional, passou fronteira, meu amigo, você está com a sua cabeça prêmio. Eu falo isso para todo mundo. Tiver alguma coisa de errado, você vai ser multado, você vai ser tributado. E assim, o tributo ainda é o menos pior dos castigos. Sim. O problema é você perder as coisas do cliente. Sim. Porque não é só o valor comercial. Você tem a primeira foto do seu filho. Sim. Você tem a primeira lembrança do seu casamento. São coisas que eu não consigo te reembolsar. Claro. Seguro nenhum vai te pagar tem valor isso. sentimental. Tem um valor sentimental. Perdeu as fotos do bebê que nasceu. Seguro nenhum vai te reembolsar isso. Então, assim, não tem dinheiro. Não, minha mulher vai me matar, Entendeu? vai falar na minha orelha o dia inteiro, cara. Concordo. Porque você foi lá, foi na EuroBR, os caras falaram, E aí, não acontece eu brinco isso. às vezes com o cliente que é assim, mas e se o container cair no mar? Eu falo assim, é o que todo cliente torce, porque Né? o seguro é gigante, só que é o seguro da empresa de navio, né? Se quando você cair um container no mar, o seguro é milionário, então todo mundo vai ficar legal, aí vai ganhar um apartamentozinho de boa. Né? Mas ainda vai perder as fotos Mas do vai bebê. perder as fotos, vai ter uma parte que não vai ser Eu fico com a reembolsado. foto do bebê nessa aí, meu. Então, Prefiro que na fundo esse container aí, meu. Vou ficar, meu. Minha mãe ia falar a vida inteira pra mim que eu contratei aqueles caras sacana aqui no escotor. Não, eu acabei de ser pai, cara. Você eu sabe não o que quero é isso perder então, nenhum. meu? Minha mãe ia falar assim, que dia de diligência que você fez nessa empresa que você mandou, a mudança da família com as fotos da bebê, meu. Eu acho que esse é o maior risco que a gente corre. Com certeza, Esses meu. dias um funcionário meu perguntou assim, você não pensa no custo, no risco, do prejuízo e tal? Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Por acaso Você foi nunca pensou ontem. mesmo? Nunca pensei. Então pensa, meu. Nunca pensei. Porque o seu negócio tem que fazer um risk assessment bem detalhado. Não, eu sempre pensei nessa parte que você falou. Qual? A foto do bebê, minha primeira foto do meu filho, o meu primeiro álbum de casamento, eu sempre pensei mais nessa parte, de perder as coisas do cliente. Graças a Deus a gente nunca perdeu nada de clientes. Pode haver alguns erros, né? Às vezes de entrega, extraviou, atrasou, chegou mais cedo, chegou mais tarde, né? Mas assim, danificou às vezes por causa de chuva
ou uma caixa um pouquinho mais danificada, amassada, por causa do excesso de peso, pode ter acontecido. Agora, de perder, não, graças a Deus. E isso foi sempre o meu grande pesadelo, pelo amor de Deus, não perder nada do cliente. Sim, isso desde o início de sobrevivência que a gente estava falando lá atrás. Então tudo isso aí você já entrou ali assim. Agora, no início de sobrevivência também a quantidade de capital que tem que ter é intensa. É grande. Porque o container é caro, você paga o container na frente, no começo não te dão prazo, não te dão nada. Aí você tem que coletar a caixa o suficiente para poder mandar. Tudo na frente, não é? Você tem que ter grana, hein? Eu nem vou falar de container, que acaba sendo um mercado já maior assim. Mas eu tô com uma van parada na Espanha, deu um problema de mecânica, tá lá parado. Então, assim, vai uma grana. Você consertar, você ir buscar de novo a van, você procurar outro veículo para tirar a carga daquele veículo, né? Sim. E continuar a logística, entregar para o cliente, ou deslocar uma van do UK para a Espanha para coletar e continuar a logística. Então, assim, você vai perder uma grana. Então, tudo envolve dinheiro. É verdade, tudo envolve dinheiro. Mas o capital roda. Então, assim, você toma um prejuízo aqui, segura, corta um gasto aqui, corta outra coisa ali, uma despesa ali, diminui o investimento, você consegue recuperar o financeiro, né? Então qual foi o maior desafio que você teve na fase de início de sobrevivência? Parte burocrática. Sempre. Papelada? Papelada. Licença? Você tem que ter licença de operador também, não tem? Para poder fazer? License, você tem que ter operator license. E os seguros, né? Os seguros é super complicado. E aí você fica bem engessado, porque assim, uma vez que você conseguir um seguro legal, que trabalha, que funciona bem, você não consegue trocar, porque você não consegue o outro no mercado, então você não tem uma competitividade. Né? Então, e tem muita seguradora que quer que a pessoa que está por detrás da empresa tenha experiência também na atividade, né? E tem muita empresa que quer começar a fazer internacional e não tem, é super complicado. Com certeza. Sim. E aí, e as parcerias, por exemplo, vamos colocar a parceria de quem vai fazer o cargo marítimo e tal, MSC e tudo mais, explica um pouquinho sobre essa colaboração aí com eles, o que funciona, o que não funciona. E no Brasil também, como é que você faz para você escolher uma empresa séria, por exemplo, no Brasil, um parceiro que vai dar conta do recado? Não, no Brasil a gente tem uma ótima parceria, questão de logística, então a gente consegue chegar a todas as cidades do Brasil. Tá. Não é uma empresa muito grande, mas eles fazem rodoviário, vamos dizer assim, em 70% do Brasil e tem uma condição de logística aéreo para os outros 30%, que normalmente é região norte. Agora, mas eles fazem sozinho, então, é isso? É, uma empresa só. Ah, que legal. Então, uma empresa pequena no Brasil consegue dar conta com os parceiros também ou não? Uma empresa de médio porte, médio porte. Ah, tá. Médio porte. Você falou pequena, vai ser que uma empresa pequena consegue dar conta. É uma médio porte, então, tá. Correto. Dá conta de todo A UBR também é uma empresa de médio porte, vamos dizer assim. Então, entendi. A gente consegue prestar mais serviços do que, às vezes, se você vê a estrutura da empresa, aparenta ser. Só que, assim, é questão de experiência, de logística e rotatividade, né? E é super importante também, né? Porque eu tive um caso também de uma outra empresa que estava nessa mesma área que a EuroBR, e teve uma situação no qual a empresa inglesa aqui foi pagando os caras lá na frente, pagando na frente, sabe? Dando crédito, tal. E a empresa do Brasil foi lá e estourou, tá? Sabe? Tipo, entrou em falência, e deu uma confusão também, porque é super importante. É faseado. É claro que você precisa calcionar. Quando você fala em mudança nacional com parcerias, a gente tem algumas parcerias para Portugal, por exemplo, para Itália, Holanda, Bélgica, Irlanda do Norte. Então, assim, nós temos algumas outras parcerias para outros destinos, em que me permite trabalhar desde uma pallet a um container ou um caminhão exclusivo. Tá. Você tem uma forma de calcionar, né? Ou seja, o serviço para você garantir a logística, e depois o complemento dos pagamentos é feito faseado conforme as fases vão evoluindo. Então é embarque, liberação alfandegária e rota de entrega, vamos assim dizer, ou a entrega é a última fase. Aí, normalmente, a carga tem que estar toda paga antes da entrega. Tá. Então, assim, você vai faseando os pagamentos para diminuir os riscos, né? Entendi. O nosso grande desafio no dia a dia é diminuir os riscos no âmbito, assim, global. Para o cliente e para a logística, né? Então, eu volto lá atrás, do começo, né? Que é fiscalizar a carga,
você vê a documentação do cliente se está completa, se dá para fazer a liberação alfandegária, e muitas vezes você ter o discernimento e falar para o cliente assim, ó, eu não vou pegar sua carga, porque eu vou te dar um prejuízo lá na frente. Claro. Né? Então, ou ele vai te dar um prejuízo lá na vezes, frente, possivelmente, né? Você não vai pegar, né? não vai valer a pena se você não conseguir proceder com a liberação alfandegária. Sim. Então é muito importante você ser especialista no mercado. E Entendeu? papelada também, por exemplo, sei lá, você vai mandar mudança, vai precisar comprovante que você vai realmente mudar, identificação, Correto. sei lá, se é Brasil CPF, se é Portugal, tem tudo isso também, não tem? Normalmente a documentação é um documento de identificação internacional, que é o passaporte, Sim. o número fiscal do país de destino, não de origem, o do destino. For onde vai entregar a Portugal, carga. o número de contribuinte, Se for CPF. Espanha, DNI, Brasil CPF. Comprovante de endereço no país de origem, comprovante de endereço no país de destino. Essa é a parte que o cliente precisa me apresentar, né? Aí, alguns países têm algumas regras específicas, né? Alguns países trabalham com certificado de bagagem, como Portugal, Itália, Alemanha. Outros países trabalham com uma liberação automática, como o Brasil. Então, assim, a gente pode fazer, o Brasil especificamente, além desses documentos que eu falei, ele precisa prova de residência fora do país nos últimos 12 meses, retorno ao Brasil e reconhecimento de firma nas guias de envio. Quer dizer, tem que estar tudo bonitinho. Né? Você pode proceder isso junto ao consulado brasileiro ou direto no sistema da Receita Federal. Então, você ser especialista no mercado te dá uma segurança, ou você buscar uma empresa especialista no mercado, vai te dar uma segurança de conformidade legal, né? Os procedimentos de forma mais tranquila, mais seguras, né? E questão de valores. Você não tem uma surpresa de falar assim, embarquei minha mudança, no orçamento era 5 mil, chegou lá no destino final, eu paguei 8 ou 9 mil. Sim. Você aprendeu tudo isso aí, testando, não? Com a mão na raça, não? Porque você não vinha você não tinha trabalhado antes numa empresa que fazia... Não, tudo isso foi descobrindo pagando. Isso aí, né? Pagando. E tem que pagar caro, hein? Não é? Essa escola é cara, hein? Eu conheço um monte de empresa faculdade aí custou. Eu sou assim agora, eu vou começar, se eu for entrar na minha empresa mesmo, eu vejo duas coisas que é importante. Primeiro eu vou me dedicar os próximos 10 anos da minha vida, tô afim desse negócio, sim ou não? Eu vou ter que... dar um reset na minha cabeça e aprender tudo do começo ao fim do negócio, e pagar para aprender. Se eu tiver que fazer essas duas coisas, hoje eu não faço mais. Eu já fiz muito isso aí nos últimos 20 anos, mas é que assim, hoje eu não encaro mais, meu. Acho que não tem nada no mundo que a gente não saiba demais, então a gente está sempre aprendendo, né? Sim. Esses dias atrás estava procedendo com uma liberação alfandegária e surgiu uma situação que eu não soube responder e precisei me informar melhor com os nossos despachantes. Sim. No caso, era até essa mudança na Espanha que eu estava fazendo, que tive o veículo danificado. Você vai estudar e vai viver daquilo para sempre, né? Então, assim, pelo menos a ideia que você tem de negócio é construir um negócio logístico, né? Claro, a longo prazo. Sucesso, você não quer longo prazo, é por isso que eu te falei os 10 anos, porque não dá, né? Você vai começar do zero aqui. Eu mesmo não tenho ainda 10 anos. Talvez eu tenha 10 anos de mercado. Eu tenho 10 anos de mercado, mas não de empresa. Sim. Então, assim, realmente, 10 anos é um período grande. E nesses 10 anos eu aprendi muito sobre o meu mercado. Né? Não, e começa. Muitas vezes é no 10º ano. É no 10º ano que começa a aparecer. É lá onde vai chegar, você vai entrar na curva de maturidade. Aí que tá. Então, por isso que eu falei, para eu poder entrar, sei lá, são 10 anos, são 1 ou 2 para testar, validar o produto. Testo, lanço, faço a medida, vejo se o cliente que ele vai falar ou não, mudo de novo e vou indo assim, vou nesse looping. Aí eu valido, deu certo, tá legal, dá pra ir, dá. Agora vamos começar a crescer. Tem aprovação. Mais 3, 4 anos ali, vai aquela correria, contrata gente e põe dinheiro, reinveste. Aí tem o ponto de maturidade. Agora eu vou começar a ganhar dinheiro pra pagar esse caminho todo pra eu começar. Entendeu, meu? O grande problema, tem que estar afim. O grande problema das pessoas hoje em dia é que eles querem ganhar no primeiro ano.
Não, as coisas não acontecem no primeiro ano. Quem ganha no primeiro ano, meu? Não sei. Então, é só esses Eu tô caras. querendo procurar esse negócio aí, encontrar esse negócio aí. Ó, você quer ver como que você aprende isso aí? Eu vou lançar logo aí no meu canal, vai ter um negocinho lá, um videozinho, pedir que o pessoal ver. Que eu fico falando a diferença entre guru e empresário de verdade. Correto. Sei lá, tem umas 15, sabe, umas 15 situações. Sim. É aquilo ali, meu, entendeu? É. Se a pessoa conseguir distinguir muito bem, diferenciar o empresário de verdade e o guru, conseguir. meu, se for empresário de verdade, não vai conseguir fazer isso aí. Ou você tem muito dinheiro para investir logo de entrada, né? Uma entrada de capital muito forte, muito grande, ou você precisa construir as coisas de forma gradualmente, né? Mas por que você vai entrar com toda essa grana antes? Sei lá, vai pra cima quando você ainda não validou, quando você não... O negócio aí não vai o product, meu. Você faz o pequenininho lá, testa, põe o pezinho. É muito lucrativo, é difícil, difícil. Hoje em dia, acho que você já tem muita coisa. Apesar que os mercados de novas tecnologias, né, inteligência artificial, coisas assim, talvez você consiga ainda uma rendabilidade rápida, né, e grande em curto período de tempo. Só tem um mercado de serviços hoje em dia já não... Mas no seu negócio da EuroBR tem uma situação super interessante, assim, né? Como é que a gente consegue entender qual que vai ser o seu MVP, né? O Mínimo Viable Product, né? Da tua indústria. Porque eu fico imaginando assim, ou você consolida com outros, ou você testa com outros. Agora, se for testar ele inteiro, você tem que no mínimo colocar um container lá e sair atrás de paquete e encher um lugar. É assim, não é ou não? Tem como fazer um MVP menor do que esse ou não? Não. Tá, então você tem que no mínimo pegar o container, tal, tem que encher ele, esperar. Correto. Ou tô enganado? Você chegar num nível de rotatividade grande, demorou um tempo, claro. Não foi do dia para noite, foram anos de trabalho, mas você, como tudo, né? A mudança local também é assim, você tem as suas despesas menores, mas você começa a fazer Europa, começa a ter uma despesa um pouco maior, compromisso maior, um risco maior, mas você precisa de rotatividade para as coisas começarem a acontecer. Não é tem fazer capital de giro, não? Isso tem que ter grana para entrar, não tem? Correto, mas aí faz parte do negócio. O seu negócio vai crescendo, você vai separando um capital de giro para você conseguir bancar. Você já separou um pouco o capital de giro? Porque tem gente que começa empresa e não tá nem aí, Thiago. O cara vai para cima, não faz a matemática. Ele acha que ele vai ter ele precisa do dinheiro para começar e ele esquece quanto ele vai ter para poder manter o negócio, até dar o ponto de equilíbrio e começar. No seu caso. A gente ainda não conseguiu, vamos dizer assim, ter uma estrutura financeira saudável, mas a gente tem a contabilidade muito bem organizada, então a gente sabe os meses que vai ter um fluxo de mercado maior, menor. Você está dizendo por causa da sazonalidade, é isso? Sazonalidade, correto. Então você sofre, a empresa, de uma certa forma, ela é afetada pela sazonalidade de que forma? Me explica um pouquinho como é que ela... Natal e Ano Novo, janeiro, quase todos os negócios no mundo são afetados pela sazonalidade. Mas explica um pouco os picos me explica um pouco, só para eu entender. Aqui por causa do inverno europeu, então assim, quando você chega a dezembro, você tem ali algum fluxo por causa do Natal, quando você trabalha o B2B, mas o B2C ele diminui bastante. Né? Aí você tem janeiro, que é um período em que todo mundo gastou nas férias de final de ano, Natal, viagens, que a galera não faz mudança, não muda de casa em janeiro, né? Aqui na Inglaterra, por exemplo, o fluxo de mudanças assim, residenciais é muito maior durante o verão. E para o Brasil, tem o picos também ou não? Correto, de mudança, segue o mesmo pico. É a mesma forma? Pico. Então uma coisa não... Porque eu estava pensando aqui em relação a isso, que é super interessante, sei lá, o mix de serviços que vocês oferecem. E aí eu sempre comento aqui um conceito fundamental que eu sempre penso nele. Eu fico pensando assim, você tem a sua indústria, né? Sim. Que você está trabalhando, no seu mercado. No seu mercado, você tem a categoria dele. Sim. E a categoria dele você tem lá transporte, mudança. Daí na mudança você tem nacional e você vai internacional. Sim. Dentro da mercado de mudança, nacional ou internacional, você pode oferecer mais, talvez, um monte de serviços complementares. Por exemplo, sei lá, jardinar, deixar pronta a casa para embalar, desembalar, só embalar. Correto. Né? Isso aí, você põe no seu mix ou não isso aí? Isso é uma ideia que nós estamos desenvolvendo desde o final do ano passado, esse ano mais forte. Em que eu tenho alguns projetos que, assim, a gente trabalha com alguns mercados corporativos, alguns clientes corporativos, e muitas vezes a logística acaba atrasando, ou porque não entregou a pintura de uma casa, não entregou uma reforma, a porta ali está com defeito. Então, nós abrimos um serviço dentro da empresa de... soluções de reparos, pequenos reparos
de casa, que é pintura, Sim. porta, janela, para os nossos clientes. Não é uma empresa de obras. Nós não entendi. estamos abrindo uma empresa Mas de vocês obras. terceirizam isso aí para... Nós temos gente que funcionários faz. local e temos terceirizados também que trabalham com a gente. Tá. E aí nós controlamos, né, a questão de prazos e isso para que a logística da sua mudança aconteça dentro de um cronograma pré-definido. Tá, entendi. Aí, por exemplo, nesse caso, vem um cliente com 2 chaves na mão para você e fala, tá aqui a chave, eu quero Temos a minha clientes casa assim, temos clientes assim. É isso, não é? Temos clientes assim. Sei lá, vou viajar com a minha filha e minha esposa, vou para Tô indo Disneylândia. no verão para, sei lá, para Menorca, Maiorca. Vou para França, vou para Disney, Disney, daqui acabou. 30 dias eu volto, eu quero tudo no lugar. Tá. E nós temos parcerias com design de interiores, arquitetos, empresas de pintura, de obras, jardinagem, empresa de hotel para pets, por exemplo. Aí vocês vão lançar isso ou já está lançado esse prêmio? Já está acontecendo. Já estão fazendo o prêmio então. Sim, isso já está acontecendo. A gente faz desde o serviço base ao serviço... E como é que está sendo você oferecer isso, a EuroBR oferecer isso no mercado? Está pegando, não está? Está pegando traction? Como é que está essa situação? Então, a ideia, na verdade, por enquanto ainda não é expandir, a gente apresentar para os nossos clientes o dia a dia para não atrapalhar a nossa logística, porque muitas vezes você tem uma alteração de calendário ali, atrapalha a nossa logística interna, né? Então, é mais dias no armazém, veículo disponível, equipe disponível para esse serviço. Então, aí você precisa recorrer a subcontractors. Aí acaba não apresentando um serviço de excelência como nós gostaríamos. Você tira o foco, você trabalha com a nossa equipe própria. Então, quando você recorre a subcontractors, é claro que você fica suscetível ali da sua qualidade ter uma variação. Depende do cara. Eu faço às vezes eu faço um serviço de excelência no core business que eu faço e conto com um colaborador fora para fazer um trabalho às vezes que nem é tão representativo e aí ele vai e atrapalha a experiência do cliente também. Isso pode acontecer às vezes. O maior problema acaba sendo sempre prazo, datas, né? Então assim, você tem metas, você tem prazo para entregar a casa, você tem prazo para entrar na casa nova, você tem prazo que esse cliente vai retornar de férias e as coisas precisam estar no lugar, funcionando e organizadas. Né? Então, assim, por isso que a gente recorre aos subcontratos. Claro que tem uma parte ali de opções técnicas, né? E a gente escolhe empresas conceituadas no mercado e com um serviço de excelência ao nível da EuroBR, em que você, por exemplo, um design de interior, nós não temos um design de interior dentro da EuroBR, então nós terceirizamos essa parte com alguém que presta um serviço de excelência. Né? Você não tem um jardineiro dentro da EuroBR, uma empresa de mudança não vai ter um jardineiro dentro da empresa dele, então você tem empresas que prestam serviço de excelência que podem agora minha curiosidade nos orientar nesse sentido. Muito, muito interessante. Agora, a pergunta que mais importante que eu tenho em relação ao mix, para a gente depois passar um pouco mais para o nosso próximo tema, né? Na próxima análise do teu negócio e aí nesse mix que você tem de serviços complementares do serviço da EuroBR, que é como é que vocês selecionam o que fazer ou não, né? E o que não fazer? Bom, você tem uma lista de serviços complementares e que a EuroBR presta, como venda de material, de embalagem, embalagem da sua mudança, montagem e desmontagem de móveis, pequenos reparos, que é o que eu estou incorporando na empresa, e você tem uma série de serviços extras que são terceirizados, que é tudo relacionado à sua mudança de casa, que é o nosso maior mercado, né? O 95% da EuroBR é o B2C, que é o consumidor final. B2B, mudanças de escritórios, algumas empresas de recursos humanos, serviços de legais, contabilidade ou assim, acaba se beneficiando também dessa gama de serviços extras que nós apresentamos. Sim, mas deixa eu dar um exemplo aqui, só para a gente entender um pouco mais. Por exemplo, você tem o seu serviço hoje que você consegue controlar a rentabilidade dele, porque você controla a mão de obra, você tem os custos diretos e indiretos, você controla toda a experiência do cliente. Aí você vai terceirizar, um exemplo, pequenas obras ou jardinagem, igual você comentou. E aí hoje você tem uma margem de X, que é a margem da sua expectativa, tal, que vale a pena você dedicar o tempo ou não. E aí como é que, por exemplo, vocês calculam a rentabilidade que dá cada outro serviço extra para ver se vale a pena fazer ou não? Ou chega uma hora que... Porque o que eu tive... Isso é apresentado ao cliente o custo-benefício do serviço. Né? Mas financeiramente, você seleciona financeiramente qual a rentabilidade de cada um que mais vale a pena ou não? A gente tem uma taxa de serviço em cima dos serviços prestados, terceirizados.
Tá, isso aí. E aí a gente consegue incorporar dentro do serviço, porque nós vamos administrar os prazos, né? Então, Tá, assim, entendi. mudança tem muito a ver com prazo, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Uma coisa que a gente não falou aqui, mas é muito importante, é quando você deixa para últimos dias, últimas horas, você se organizar para a sua mudança. Nós temos no nosso site, por exemplo, nós cedemos aos nossos clientes um checklist da sua mudança, que começa com pelo menos 30 dias antes, né? Uma mudança de pequeno porte local. Uma mudança internacional, ela começa com 3 a 6 meses antes. Tá. Você precisa se organizar. Você precisa se organizar não só a sua logística, como financeiramente, como mudar de um país, você vai ter que compra ou venda de casa, aluguel de casa, Tá. carro, escola para filhos, período. Às vezes você quer se mudar em abril, mas abril é período de aulas. Tá. Você não consegue fazer a sua mudança internacional durante esse período. Então tudo isso influencia na sua mudança internacional, influencia no meu mercado. Claro. Né? Então isso também tem a ver um pouco de você ter uma empresa conceituada no mercado que pode te orientar nesse sentido. Então, muitas vezes a gente presta assessoria de forma gratuita e a parte de a gente terceirizar ou incorporar algum serviço de fora na nossa empresa tem a ver com questão mais de prazo do que de rentabilidade. Tá, então significa que Né? teve muitas vezes que vocês foram entregar que não Com conseguiu bater o prazo porque o imóvel não estava pronto, por causa daquilo, e agora o que vocês querem fazer é resolver, ser responsável em resolver. Recentemente tive um caso em Portugal que a gente chegou com a mudança e a casa estava em obras. Não deu para entregar. Aí eu preciso procurar uma solução de armazenagem em Portugal, preciso encontrar uma solução de logística nova, que vai ser uma nova entrega, uma nova logística, né? Todo o serviço que a gente presta de montagem, desmontagem, embalagem, de mudança em Portugal, numa nova data. Então, isso causa para nós um estresse muito grande, um estresse na nossa logística, no nosso cronograma do serviço, né? Na nossa capacidade de agendamento. Então, isso é para que não volte a acontecer. Tá. Entendeu? Não tem muita vez só com rentabilidade. Tá. Porque eu penso assim, se você pensar só no dinheiro que você vai ganhar, só na rentabilidade do seu negócio, também você não vai para frente. Tá, entendi. Né? Você tem que cuidar do seu bem maior e mais precioso, que é o cliente. Tá. Então, eu preciso prestar um bom serviço para o cliente e conseguir encontrar soluções para ele. Tá, mas Hoje aí- em dia, o empresário, se não encontrar soluções para o cliente, ele não tem futuro. Tá, entendi. no Não, mercado. maravilha. Assim, eu assino embaixo. Assim, eu estou 100% de acordo com você. A única coisa que eu acho que eu penso assim um pouco assim, sei lá, é que oferecer um serviço para um cliente para satisfazer ele, resolver a necessidade dele, mas oferecer um serviço ou vender um produto que não tem rentabilidade suficiente para poder pagar a despesa fixa e ter o lucro no final do caminho. Não, tem uma taxa de serviço incorporada. Tá. Então, com certeza. Vocês calculam isso internamente? Com certeza. Ah, tá, Com entendi. certeza, com Agora, certeza. uma coisa que me chama a atenção é como vocês começaram no mercado nacional, fase internacional. Vocês estão praticamente com esses dois core, Sim. aqui e aqui lá. Dividido, sei lá, 50% de faturamento para cada lado? Ou vale a pena vocês ainda ficarem no nacional, uma vez que vocês já se posicionaram como um dos líderes de mercado no internacional? Vale a pena continuar ainda a operação que vocês começaram, que é aqui na Inglaterra ou não? A gente divide em 3 serviços, vamos assim dizer, ou até 4, porque o Brasil é um mercado muito grande para nós, né? Dentro da empresa. Então a gente tem o local, o nacional, o internacional seria mais Europa ali e outros destinos, e o Brasil. Se você dividir em 4, no BR, você tem 4 serviços em fases distintas, né? Tá, 4 o serviço local, nacional, Europa ou internacional local, e o nacional, Brasil. Europa. Ah, tá. Né? Então, assim, você tem o local, a gente está numa fase já de maturidade, que é o que você perguntou, né? Crescimento, legal. maturidade. Então, a gente é bem Tá crescendo responsável. também ou não? Continua Vai, tá. crescendo num ritmo um pouquinho menor, mas continua crescendo. São muitos anos já no mercado, que eu estou no mercado, então alguma experiência já nos serviços prestados. A gente está numa fase de crescimento ainda nessa parte, porque a gente está atacando agora, esse ano, o cliente B2B, ou seja, companhias e isso, né? Legal. O mercado corporativo. Por Então, exemplo, a apresentando imobiliária, é isso aí? Não É só isso? É Airbnb? bancos. O que é esse corporativo? bancos, executivos, empresa de recursos humanos, contabilidade, mudança de escritório, mudança de companhia, de Ainda tem prédios bastante inteiros. disso, então? Com certeza, ainda tem bastante disso. Tá. Você vê um fluxo das empresas
que antigamente trabalhavam por causa do período de lockdown, do Covid, remoto, voltando a trabalhar dentro do ali escritório. vocês trabalharam que nem uns malucos, hein? No Covid, não? Cara, foi quando começou, não? Foi loucura. Vocês começaram a empresa na pandemia, era loucura, meu. O verão do lockdown, aqui tava batendo temperaturas altíssimas, na Europa também. Eu lembro que teve um mês que eu passei só 3 noites em casa. O resto foi tudo viajando pra Europa. Pô, bem-vindo, meu. Bem-vindo ao mundo do empresário louco, meu. Isso aí. A gente mais cresceu, assim, foi o Covid. Essa parte... Tanto que, assim, eu profissionalizei a mudança internacional durante o lockdown. Tá. Entendeu? Mas teve várias fases. Esse lockdown foram várias fases. Sim. E o mercado aqui além dessa situação, tem um mercado aqui, vocês trabalham também não só corporate, mas também com quem vive aqui. E aqui, Correto. por exemplo, na Inglaterra, o pessoal muda demais, né, meu? Sei lá, muda. Eu quando tava aqui mesmo, eu mudei 14 vezes em 17 anos, meu. Tem cara que muda cada um ano e meio, não? Existe um estudo de mercado. Eu vou pedir desculpa que eu agora não vou lembrar a fonte. Sim. E não vou lembrar os números exatos, mas que era menos de um ano a média de mudança em Londres. Na Grande Londres, a média é menos de um ano. Ó, se juntar os escritórios que eu fiquei envolvido nesses quase 20 anos e mais o residencial, Todo ano dá uma mudança. eu lembro que a matemática dava uma mudança a cada 6, 7 meses, você acredita? Mais ou menos isso. A cada 6 meses eu mudava ou alguns Mais escritórios ou ou eu mudava na pessoa física, Mais ou menos residencial. Era isso. E sabe quem que é a maior empresa de transporte de mudança da Inglaterra? Não? O Tube, meu. Não? Tube? É verdade. É o Tube, meu. Já pensou nisso? É verdade. Eu pensei nisso agora, acredita? Porque o que tem mais lá tem de tudo, né, meu? Os caras entram com tudo. colchão, armário, ou não tem mais isso aqui? Não, acho Faz que tempo que eu não pego o agora Tube já aqui, não pode meu. mais, Não tem né? mais isso aí? Deve uma limitada. Ó, na minha época, quando eu vim pagar com a hora jovem, era uma loucura, meu. Só faltava ninguém entrar lá com a cozinha inteira lá, meu, planejada. Ainda tem muito cliente que tenta assim, vou fazer de carro minha mudança. Eu falo, meu, Loucura. seu carro cabe 1 metro cúbico, uma van cabe 20. Pega uma van, faz uma viagem só, é mais fácil. Antes desse negócio lá dos atentados e tudo mais, quando eu cheguei aqui, mas ninguém entrava com, com um bujão de gás no Tube, meu. De um lugar pro outro. Aqueles carrinhos de feira, né, com mudança. E entrava, né? Entrava. Não, tem um empresário... Comer no metrô, lembra? Como uma galera comia na hora do almoço. E bebia, né, meu? Open bar, né, meu? Tinha cara que fazia open bar, meu. Tinha com saquinho com 12 cerveja, né, velho? Correto. Mas final de semana era open bar. Você era essa época ainda, meu? Aqui? Sou. A primeira vez que eu vim pra cá era 2002. Então você curtiu Londres, meu. Porque esse pessoal que tá chegando agora não viram nada, né? Perdeu diferente, uma geração diferente. Perdeu a graça, né, meu? Mas muito mais fácil. Hoje em dia a internet facilita bastante, né? Não tinha internet na minha época. Ó, pelo menos você tem a certeza que ninguém vai cair no teu colo, né, meu? ou vai diminuir a probabilidade, né? Você tem menos histórias pra contar também. Tenho, cara. Não, porra, esse tempo todo que eu pegava o tubo, você não sabe, meu. Que caía de neguinho... Os neguinhos caía, meu. Caía, hoje em dia todo mundo tem um celular, uma câmera... Tem uma história engraçada que é o Gabriel Gaia, da Gaia Food, né? Amigo meu, empresário de muitos anos, meu. Ele é um dos primeiros que eu trouxe aqui para conversar, porque por 2 motivos. Primeiro é que ele é macaco velho do mercado tradicional, né? Ele tem uma das maiores distribuidoras de comida brasileira, que ele tá em Pesco e tudo mais. Correto. E tá assim também, já tá há 20 e alguns anos, eu acho. 20 ou 20 e pouco mais. E aí, quando eu trouxe ele para conversar, a gente estava conversando como é que ele começou a empresa, né? E ele estava contando, que a gente lembra disso, a gente começou mais ou menos na mesma época, né? Junto, que eu estava dando consultoria e tal, ele veio no meu seminário, numa das minhas palestras, e lá eu estava falando sobre começar negócio, plano de negócio e tal. E foi na hora que ele estava se formando que ele montou o plano de negócio da Gaia. A gente veio se conversar, então a gente começou a vir junto. E ele estava comentando, que ele falou, pô, mas como é que você distribuía no começo, né? Meu, ele ia no Tube, meu. Ele entregava ele sozinho no Tube. Ele pegava as caixas da Gaia, entrava com as caixas, podia, levava a caixa. Hoje não pode mais essas coisas. Carrinho de feira. É o trolleyzinho, né? O carrinho de carregar Pode ainda caixa. fazer isso? Acho que já não. Não sei, não tenho certeza, mas eu já não tenho visto há muito tempo. Então, acho que não pode, meu. Senão você imagina, senão o Uber Eats, o Uber Eats ia estar dentro do Uber Eats, Deliveroo, esses caras iam estar... Então, Uber, eu sei que eles não aceitam mudança. A recomendação é não aceitar, assim, né? Mudança dentro de Uber. Mas acontece muito, os clientes falam, chamei um Uber para levar minha mudança aqui, ele não aceitou a carga e tal. É mesmo? Acontece mas para mandar o quê? O que Uber? Tá fazendo Uber tradicional? Mudança de estudante, de profissional, aquela mudança de quarto. Tá, o quê? Duas malas, um fogão e uma geladeira no Uber, meu? Você chama o Uber lá, chega lá, chama o cara e fala, eu quero ir daqui até...
O cara chama... colchãozinho enrolado. Exato. Ali, Não, você chama o cara lá em Queens e fala, eu vou de Queens lá pra King's Cross, né, cara? Aí chega o Uber, tá com você e tua mulher, 2 bebês, cara, uma geladeira, um fogão, vambora. Ó, escuta o que eu tô te falando, Uber, os caras são bons, hein, meu? Os caras escutam o cliente, fica de olho, começa a acontecer muito isso aí, daqui a pouco tá Uber. Rapaz. Já tem algumas empresas aí no mercado que já estão de olho, né? Não estão de olho? Fazem um pouco assim, as grandes plataformas. Na verdade, eles não prestam serviço, só são plataformas e aí terceirizam o serviço a um preço muito baixo. Então, e pra esses caras entrar é fácil, hein? Porque os caras gostam de, né? Esses caras gostam de tudo, né? Eles mas acho que tudo, não né? tem muito. É igual o Zipcar. Você viu que o Zipcar saiu do mercado? Não, muito conta. barato. Por quê? Conta. Preço, eles saíram do mercado de Londres, né? Você não vê muito Zipcar aí na rua, né? Era aquele que alugava o pessoal pra entrar no Por carro? hora e tal, Meu. Imagina o certo, custo, o que imagina o deu prejuízo errado que os caras levaram de multa, estacionamento, batida, danificar o carro. Então, assim, é difícil Tem a você razão, controlar. você sabe a razão específica? Não. As razões que eles não... Não sei. Tá. Não sei, mas era um concorrente forte, o Zipcar. Pô, eu acho que eles A galera poderiam... alugava uma vanzinha ali por hora, fazia a mudança e tirava o nosso pequeno... Você tá falando do Zipcar, você tava falando do Zipcar aí, me chamou a atenção que ontem eu fui, tem um pubzinho que é um gastropub aqui, meu, porque eu não vou lá beber todo dia, eu vou comer, que a gente tá nesse período de gravação. Sim. Todo dia que a gente vai lá, né, a gente vai sempre no mesmo lugar que a gente tem a rotina, a gente sabe o tempo que a gente vai daqui até lá, quanto tempo vai servir, a gente quer tudo psicótico. Eu e o cara do marketing ali, ele é micromanager, eu sou pior. Inglês, bem pontualidade britânica. Psycho, meu, nós somos psycho. A gente fica assim, não, a gente fica aqui cronometrado. Você não tem noção como que é, cara, tá alinhado, meu, a gente canta junto, tudo no mesmo negócio, cara. O tempo de beber a pint também é cronometrado. É que nós não estamos bebendo porque a gente tá em gravação, meu. E outra, tá explicado. O álcool agora tá fora da moda, meu. Tem isso, tá fora, totalmente fora da moda. old school, então. Tá fora da moda, meu, entendeu? Você vem sentar aqui pra conversar comigo com 2 whiskinhos, esquece, meu. Tá fora da moda. Agora o negócio agora é health, meu. É nadar, ir pra praia. Legal. É isso aí, tem então, água de coco. Nesse mercado. Água de coco, precisa meu. entrar nesse mercado, então. Vamos junto, meu. Sabe por quê? Vou te contar um dos segredos das pessoas mais eficazes, meu. Não sei se você gosta de ler um pouco, mas... tem um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, meu. Sei. E é super interessante esse livro, porque um dos hábitos que tem lá é você tomar conta de você mesmo. É o mental, é o físico, é o espiritual, é isso aí, meu. Muitas vezes quando a gente começa uma empresa, você foca tanto no trabalho e acaba esquecendo de você mesmo. Isso aconteceu muito comigo no começo. E comigo, meu. Eu já fiz... Rapaz, eu disse, no lockdown, eu fui pra Paris 3 vezes no mesmo dia, cara. No lockdown? Eu comecei 11 da noite num dia, passei 26, 27 horas trabalhando direto. Quando eu parei no hotel também, eu morri. Entrei numa cama e esqueci de fazer o check-out. Eu sei o que é isso, mas vou te contar uma coisa, é o caminho natural, porque o pessoal acha que vai empreender, vai virar empresário, meu, e vai virar o sei lá quem, meu. Vai trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro. O cara ele acha que ele vai trabalhar 4 horas por dia. Ninguém contou. Ele leu aquele livro lá. Ninguém contou pra Exato, ele. ele leu o livro de Tim Ferriss dizendo que você vai ter sucesso, você vai trabalhar 4 horas por semana. Aí ele leu o livro do outro cara do guru lá que falou que no primeiro ano ele vai ganhar 1 milhão, não sei o que, papapá. Mal sabe ele que, 8% da população no Reino Unido ganha mais que 100 pau gross. Ele não tem noção, meu. Não tô nem falando de patrimônio, tô falando de renda. E aí ele vai naquela onda, meu, sabe? E ele acha que ele vai ficar rico no primeiro ano e depois, meu, o negócio come ele, meu. Ele tem que trabalhar pra caramba, meu. Tem que trabalhar, no mínimo aí 10, 11, 12 horas por dia. Mas não tem final de semana. Acho que é um processo natural de todo negócio. Porque, assim, o começo é muito difícil. Se começar do zero uma coisa, você tem que ter muita coragem, muita força de vontade. Tem, não tem? Tem. É muitas horas, muitas noites de sono, muitas noites sem dormir, porque você fica pensando na conta para pagar, de como melhorar, aquilo correu mal, como tem que fazer, quem vai me ensinar, quem vai me ajudar, e não tem ninguém. Meu, você nada contra a maré. Então, assim, o cara que empreende... E tem muita gente que está em volta de você que tá remando contra ainda, meu. Tem mais isso ainda, meu. Isso faz parte da vida, né? Faz, mas você tem que aprender a escolher. Você tem que escolher quem é que você quer ficar perto de você quando você quer ser empresário, meu. Porque o que mais tem a gente pode puxar pra trás, meu. É sempre assim, sabe? É muito complicado. E tem uma coisa que eu compartilho aqui no meu canal. E o pessoal que tá comigo nessa organização, nesse projeto todo, ele fala assim, Rodolfo, pô, não exagera, assim. Eles, às vezes, eu faço até alguns videozinhos em casa e falo assim, eu não vou colocar, não vou postar. Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque eu sou uma pessoa simplesmente técnica. Eu acredito muito que
O negócio, sim, você tem que ter um desafio, tem a proatividade, você tem que realmente ir lá, você tem que lutar, tem que acreditar, tem que visualizar, tem esse negócio todo. Correto. Mas se você também não se dedicar a entender os princípios básicos de negócio, entender um pouco de administração, o que é o profit and loss no final, lá no lucro no exercício, se você não tomar conta do seu fluxo de caixa, se você não preparar, não fizer essa lição de casa, você faz tudo certo, visualiza e quebra. Ou você não quebra, às vezes, por sorte. Mas entendeu? você também, no começo, você às vezes não tem tempo de se organizar administrativamente. Porque assim, você tem o operacional, você tem o administrativo, o financeiro. Sim. Um vai ter que ficar para trás. Normalmente é o administrativo. Fica para trás? Fica para trás. Tá. Esse é o Você primeiro. organizar Esse é o primeiro planilha, contrato. contabilidade. Pô, no meu caso, Tá. eu assumo, quando eu ainda era self-employed, trabalhava por conta própria, muitas vezes eu trabalhava e não sabia quanto eu ganhava no final do mês. Porque, não dá para chegar em casa cansado depois de carregar caixa móvel, escadas, multa, dirigindo várias horas, longe. Chegar em casa e ainda organizar a planilha, pô, não dá. Mas não dava. Então, assim, eu tenho um sistema desde sempre que tomar nota já no calendário, na agenda ali, e depois quando eu paro, organizo as planilhas. Sim. Hoje em dia, eu administro muito mais, e aí eu concordo plenamente com você que, assim, a parte técnica é muito importante, fundamental em qualquer negócio. Sim. Depois que eu organizei minha contabilidade, que eu comecei a ser uma limitada, uma empresa estruturada, desde 2020, eu comecei a organizar minha contabilidade. Realmente, hoje eu tenho controle de onde vai o dinheiro, quanto eu vou investir, quanto eu perdi, quanto eu ganhei, quais os riscos que eu estou correndo, se eu tenho capacidade de correr esse risco ou não. Sim. Porque já aconteceu de eu recusar serviço, de não ter capacidade de fazer. suportar, ou se alguma coisa correr errado, não ter... Não assumir o risco. Não assumir o risco, Sim. correto? Então, assim, eu acho que você também tem que ser sincero, às vezes, com o cliente e falar, isso talvez é demasiado para mim, não dá, não estou nesse momento, né? E, talvez no futuro, mas agora não consigo, né, te atender. É uma parte difícil, uma decisão Sim. difícil de você tomar. Sim, com certeza. Mas assim, você precisa ter uma contabilidade organizada, Sim. Estruturada, com planilhas. Sim. Mas nem sempre o empreendedor consegue. O empresário consegue ter isso. Que é isso, eu acho que é um pouco isso que difere você do empresário do empreendedor. É você ter o controle da sua empresa. Sim. O empreendedor, muitas vezes, ele não tem controle da empresa dele. Sim, mas sabe uma das coisas que me chama a atenção quando a pessoa quer empreender e quer montar uma empresa e quer crescer ela? Uma das, eu acho, das dificuldades que acaba acontecendo naturalmente é o próprio empresário, bem no começo, lá, depois que ele validou a ideia dele, que começou a funcionar, que ele viu que pelo menos está funcionando, é ele ser um pouco mais proativo no sentido dele um dia acordar e falar assim, peraí, gente, ao invés de eu pegar esse meu modelo aqui, é um exemplo. Sim. Eu vou falar agora uma bobagem, só para fazer um case study aqui para você entender. Eu estou pegando a minha empresa agora que está no segundo ano, fatura 150 mil, 200 mil libras por ano, eu estou ganhando lá 80 por ano, 90 por ano, que seja. Eu estou falando uma rentabilidade alta porque geralmente os negócios, quando eles começam, eles estão nesse nível, a rentabilidade é bem maior do que um pouco mais bem organizado, maior que a rentabilidade diminui, é menor. E aí o que ele teria que fazer não estou falando para ele virar um elefante de tamanho, não, mas o que ele teria que fazer pelo menos o básico, né? Claro. Ele teria que começar pelo menos sacrificar um pouco dele e falar assim, pô, ao invés de eu ir 2 vezes para Tailândia de primeira classe, porque o pessoal já faz isso, comprar o carrão, pega do seu 100 pau que você está ganhando por ano, 30 pau, pega lá 20, 30 pau e começa, contrata esse primeiro administrador para poder começar o administrativo e tirar um pouco do que está me sobrecarregando. Correto. Paga um consultor de negócio, um cara bom para poder te orientar o que você faz, o que você não faz, para poder analisar a sua rentabilidade, o seu negócio, o seu mix de produtos, e te falar assim, você sabe onde você está agora? Agora que você entrou, deu certo, validou? Olha aqui o seu mercado, mas isso aqui é o tamanho do seu mercado, isso aqui é seu perfil, isso aqui é a tua idade, onde você quer chegar, quanto você quer ganhar. E fazer isso. E o que acaba acontecendo naturalmente, o que eu aprendi nesses 20 anos empreendendo, dando consultoria para muito empresário, é que muito empresário esquece disso, depois ele reclama. Por quê? Porque ele não fez isso. E aí ele está depois de 8, 9, 10 anos, a mesma situação, struggling, ferrado, cansado, burnout, entendeu? Porque ele não conseguiu construir o processo que funciona para ele relaxar, entendeu? Eu vou te dar um outro desafio, que é do empresário estrangeiro investir num país que não é dele, sem ninguém, sem pai ou mãe para orientar ele. Sim. Aonde eu encontro essa ajuda. Sim. Eu tive muita dificuldade no começo de aonde eu encontro as pessoas certas para me ajudar a chegar nesse ponto. Então, assim, uma rede de apoio,
né, uma câmara de comércio, algum lugar onde eu possa encontrar esse perfil, às vezes você não sabe onde buscar ou o que buscar. Sim. Então, às vezes, o empreendedor ali, ele não consegue chegar a esse nível. Eu tive muitas dificuldades quando a gente passou a ter uma contabilidade organizada, questão de tributação, fiscal, o que é óbvio para o meu contabilista, Sim. não é óbvio para mim. Claro. Porque eu não estou dentro do mercado, eu não Sim. sou contabilista, né? Eu tenho empresa de transporte, Claro. eu sou um Você faz bem aquilo motorista, ali, eu faço bem aquilo ali. A parte de organização, você vai aprendendo com os erros. Então é o contabilista ligando, segunda-feira você tem que pagar, sei lá, 2 mil de IVA. Você lembra disso? Não estou sabendo. Sim. Como você não está sabendo? É óbvio, a cada 3 meses você tem que entregar IVA para o Estado. Claro, com não, certeza. ninguém me falou antes. Então se você não me falar, eu não vou saber. Entendeu? Eu não sou contabilista. Com certeza. O advogado fala, você tem que registrar sua marca, sua empresa. Você precisa fazer isso. Ninguém fala para mim as coisas. Sim. Então você vai aprendendo isso com a prática. Informações, buscando feiras de comércio, né? Conhecendo outras empresas, né? E aí você vai se inserindo no mercado. Sim. Você também precisa, concordo na parte que você fala assim, o cara precisa ter interesse do mercado em si que ele está inserido. Sim. Né? Em feiras, né? Buscar revistas, outras empresas especializadas, prestadores de serviço, né? Então, assim, eu faço isso hoje em dia que eu tenho uma contabilidade organizada, Sim. uma empresa mais organizada, com um crescimento constante, bem estruturada. Hoje em dia eu consigo fazer isso. No começo, quando eu era sozinho, eu não conseguia. Né? Eu não sabia nem o que procurar, para falar a verdade. O começo é dolorido, né? Então as coisas foi se moldando e se organizando aos poucos. Sim. Né? Ao mesmo tempo que você fala assim, tem muita gente que passa rasteiro em você, realmente eu conheci muitas empresas que queria vender o serviço dele, mas não ia me ajudar em nada. Né? Como eu tive também muitas empresas só ia com que meu pai... não me ajudaram em nada, mas as pessoas, e volto a dizer, eu sou muito grato aos meus clientes, que os clientes que fizeram a EuroBR. Claro. Então, assim, às vezes pessoas, né, por mesmo não podendo ser meu parceiro, ou não tendo o porquê ser meu parceiro, mas nunca deixaram de me ajudar. Então, assim, eu acho que, no fundo, a caminhada foi sempre positiva. Sim. Entendeu? Mas é muito difícil chegar nesse nível técnico que você está falando. Sim. Muito difícil. Para quem está começando do zero, Não, imagina, ó... num país diferente do Thiago, seu... eu vou te dizer, eu vou te dizer Muito uma coisa, difícil. eu vou te dizer uma coisa aqui, né? Porque eu já trouxe aqui para conversar aqui comigo um empresário de tudo que é setor, trouxe. Eu trouxe gente que abriu um restaurante, eu trouxe gente que estética, eu trouxe de tudo. Eu sigo os seus Né? podcasts. Obrigado aí, mas assim, o que eu queria te dizer assim, parabéns pelo trabalho, sabe por quê? Porque eu conheço muito bem essa área de remessa para internacional, tal, de mudança, tal, e eu sei a complexidade que é. Eu entendo e é um dos negócios mais complexos que eu já vi. E olha que eu já coloquei minha mão, direto e indiretamente, muito negócio. Que agora, bom. tô Que te bom falando. que alguém vê não, isso. agora eu vejo mesmo, assim embaixo aqui. Agora eu tô na área da consultoria também, eu quero me dedicar a isso, ajudar esse pessoal nessa área. E eu te digo, essa sua área é uma área que, o pessoal acha que é fácil. Vai lá, vamos fazer uma mudança pro Brasil, não sei o quê. É extremamente complexo. Extremamente. É uma das áreas mais complexas que eu já vi. Eu nem falo Brasil, Europa mesmo. Você passar a fronteira ali para a França é muito complexo. Eu imagino. Muito complexo. E agora, só para a gente poder finalizar aqui o podcast, essa conversa foi muito boa com você. Tenho certeza que o pessoal aqui tomou várias notas das dicas que você deu, sugestões. Bacana. Uma maravilha. A gente está ensinando esse pessoal aí que quer começar agora a empreender. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Qual que é a mensagem, a dica, a sugestão que você daria para o empresário que vai começar agora? A parte mais difícil e o seu maior valor é o seu cliente. Tá. Eu sempre falo isso. Cuida do seu cliente. Tá. Cuida do seu cliente. O cliente bem cuidado, ele vai voltar, ele vai ser o seu melhor marketing, ele vai ser sua fonte de rendimento, ele vai ser muitas vezes o seu amigo, o seu funcionário. Hoje eu tenho funcionários que os pais eram meus clientes, eu tenho funcionários que eram meus clientes, entendeu? Conheceram a EuroBR consumindo o nosso serviço. Então, assim, cuida do seu cliente. O seu maior capital é o seu cliente. É da onde vem o seu
seu ganha-pão, né? Sim, é o seu revenue, né? O propósito. faturamento, meu. Você depende do cliente, meu, não tem faturamento sem cliente. Eu acho que o segundo post que eu dei no canal quando a gente começou, acho que o segundo, terceiro, um dos primeiros foi isso aí. Foi, meu, a primeira coisa que você tem que fazer é faturar. O resto você vai arrumando. Porque a empresa que não tem faturamento, que não vende nada, acabou, meu. É o que eu falei, você tem o operacional, tem o financeiro, tem o administrativo, um vai ficar para trás. Cuida do seu cliente, o operacional. Que entra dinheiro. Que é onde entra o dinheiro você vai arrumando Aí no você vai caminho. arrumando o financeiro. Você vai perder dinheiro porque você não está organizado aqui a contabilidade? Vai perder muito dinheiro porque sua contabilidade não está organizada administrativamente, você está uma bagunça. É verdade, eu perdi muito dinheiro, paguei muitos juros, dei passos errados, compra de veículo paguei mais caro. Hoje eu pago mais caro, mas me dá uma condição de uma solução 24/7, né? Que eu trabalho com vans alugadas hoje. Então, assim, você pensa que você está gastando mais, às vezes o seu gasto não é um gasto, ele é um investimento. Então, assim, publicidade é um gasto? Não, não é um gasto, é um investimento. Isso ele eu tem falo. que trazer retorno. Agora, você tem que pôr metas, né? Você tem que mesurar isso. Não adianta você gastar 10 mil em publicidade se você não tem condições ou uma estrutura para prestar serviço. Com certeza. Desse resultado, né? E se você investe 10 mil, você tem que ter um retorno de 10 mil investido. Sim. Então, você tem que manter tudo, os gastos controlados, o investimento constante, né? Não adianta investir um mês e o outro mês para de investir. Não, o investimento tem que ser constante. Sim. Então, de vez você investir 10 mil no próximo mês, divide esses 10 mil talvez em 4, 5, 6 meses, né? Mas você tem um investimento constante. No que eu falo de publicidade, Claro. de buscar cliente, buscar mais vendas, aquisição de equipamentos, né? Eu gostaria de ter equipamentos de última geração, eu adoraria. Tenho condições de tê-lo? Talvez não. Então, eu vou buscar uma solução mais barata no mercado, um menos moderno. A minha mãe costumava a minha mãe era minha mentora, ela costumava me dizer o seguinte, meu, é muito fácil, toda essa parte técnica a gente estuda, né? Em 20 anos eu li 800 livros. Aí a minha mãe resume tudo, ela fala: "Filho, o que você não tem que fazer é dar o passo, marca a perna". Não é isso? Em negócio? Correto. É isso, mesmo simplificou. Isso. Mesmo isso. Não precisava ter lido nada. Tiago, eu gostaria de agradecer aí o convite para você vir aqui no Conversa do Novo Basílio, meu. Falou tudo aqui, deu uma lição de casa para todo mundo aí. Gente, ficamos aqui novamente com o Conversa com o Novo Basílio. Eu tenho certeza que você está curtindo aí toda essa nossa conversa que a gente está tendo com nossos empresários. A gente está trazendo gente de peso aqui. Hoje a gente trouxe, nada mais do que o Tiago da EuroBR. Valeu, obrigado. Sabe tudo, do negócio. E a área é super complexa. Eu tenho certeza que você tomou nota aí, um monte de dica que ele deu para você evitar os erros mais comuns quando você começa o seu negócio. Fico por aqui. Um grande abraço. Rodolfo Basílio.